Falta de matéria-prima faz produção industrial desacelerar em junho. Polícia descarta motivação política em assassinato de petista. E você vai ver também. Gasolina sobe em 18 dos 21 países do continente americano no primeiro semestre. Rio de Janeiro se adianta e já começa a vacinar crianças de 4 anos com a Coronavac. Pandemia e setor imobiliário freiam o crescimento econômico da China. O Festival do Japão está de volta a São Paulo. A 23ª edição traz apresentações culturais e muitas opções de gastronomia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h02 pelo horário de Brasília. Daniela Paris. Boa tarde para você também, Kleber Werneck, e a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Olha só, a gente começa falando de economia. O índice de produção industrial desacelerou em junho. A falta e o alto custo das matérias-primas estão entre os principais problemas para o setor. O índice de produção industrial mostrou sinais de queda do setor no mês passado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o indicador desacelerou a 50 pontos em junho. Em maio, o índice estava em 53,6 pontos, sinalizando melhora na produção em comparação com abril, quando era de 46,5 pontos. O indicador varia de 0 a 100 pontos, com uma linha de corte de 50 pontos. Valores acima indicam crescimento e abaixo, queda. Apesar do resultado indicar estabilidade em junho, apresenta queda em relação à sondagem anterior. A CNI afirmou que a baixa aconteceu em razão da falta de matérias-primas e dos altos custos, que são sentidos desde o início da pandemia. Entre outros problemas relatados pelos empresários estão as taxas de juros elevadas. Segundo a pesquisa, os membros do setor registraram maior insatisfação com o lucro operacional e maior dificuldade em obter crédito. Por outro lado, na visão dos empresários, houve um leve aumento da satisfação com a situação financeira. Um levantamento feito por uma empresa do setor privado mostrou que a gasolina subiu em 18 dos 21 países do continente americano no primeiro semestre deste ano. Com base no levantamento, o Brasil ficou na 15ª posição entre os países em que o combustível mais subiu. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no país a alta foi de cerca de 9,7% no primeiro semestre do ano. O que ocasionou a alta foram os inúmeros reajustes realizados pela Petrobras e o aumento no preço da commodity causado pela guerra no leste europeu. O Panamá foi o país onde a gasolina mais encareceu, com um aumento de 65% no preço ao longo dos primeiros 6 meses do ano. Logo em seguida vem Porto Rico, Costa Rica e os Estados Unidos, que tiveram uma elevação no custo do combustível superior a 40%. Com relação ao preço absoluto da gasolina, a do Brasil está entre as 7 mais altas das Américas. Em média, cada brasileiro tem pago R$ 7,52 por litro. A Bolívia e a Colômbia são os países que apresentaram menor nível do combustível. Olha, e agora uma notícia que interessa muito para o trabalhador. O salário mínimo deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base na expectativa da inflação para 2023, que foi feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira.
Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. Agora a gente fala sobre o prédio que pegou fogo na rua 25 de março, no centro de São Paulo, que vai começar a ser demolido neste sábado. Segundo a Secretaria de Obras do município, os trabalhos vão começar pela parte de segurança, com instalação de tapumes e redes cobrindo todo o edifício. Em seguida, acontece a limpeza do que restou e o escoramento de todos os andares. A Prefeitura informou que a demolição do prédio incendiado na região central da capital paulista deve ser feita de forma mecânica e parcial, a partir do 10º andar. O objetivo é diminuir todos os riscos para que o comércio local volte a funcionar como antes, o quanto antes. E mudando de assunto agora, a Polícia Civil do Paraná concluiu que o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu não teve motivação política. Marcelo Arruda foi morto a tiros durante a festa de aniversário dele no último fim de semana. Segundo a delegada responsável pelo caso, o motivo foi torpe, ou seja, banal. O policial penal Jorge Guaranho, que atirou no petista, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Embora a investigação tenha concluído que o policial penal Jorge Guaranho foi ao local para provocar os membros da festa, já que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Civil entende não haver provas suficientes para constatar que houve um crime de ódio com motivação política. A delegada Camila Seconello, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou que o atirador ficou sabendo da festa de aniversário do guarda municipal Marcelo Arruda, que tinha uma temática petista na decoração, quando participava de um churrasco. Com isso, descartou a versão de que Guaranho estava fazendo uma ronda no local. Ele teria ido ao aniversário para provocar a vítima e, algum tempo depois, voltou e atirou contra o petista. Para a delegada, não há nenhuma comprovação de que a morte aconteceu por questões políticas, mas pela desavença entre ambos. Guaranho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, sendo motivo torpe e por colocar outras pessoas em risco. E vamos falar de processo eleitoral. A Polícia Federal decidiu reforçar a segurança dos candidatos a presidente na eleição deste ano. O esquema deve contar também com a participação das polícias civil e militar dos estados. A Polícia Federal decidiu acionar as forças estaduais para reforçar os cuidados com a segurança de presidenciáveis na eleição. A direção do órgão orientou suas 27 superintendências regionais a fazerem contato com as secretarias de segurança nos estados para mobilizar o reforço. A PF é diretamente responsável pela proteção dos candidatos à presidência, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, que fica sob os cuidados do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. No comunicado, a direção da Polícia Federal ressalta o acirramento dos ânimos entre os correligionários. O documento foi elaborado no final de junho, ou seja, antes do assassinato de Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu. No dia 9 de julho, o militante petista foi morto por um apoiador de Bolsonaro durante a festa de seu aniversário de 50 anos em um clube na cidade. Olha, e ainda falando de eleições, as cidades com mais de 100 mil eleitores se preparam para receber o voto em trânsito. A partir de hoje, os municípios devem habilitar os locais de votação. Os municípios devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito. Com isso, o cidadão pode indicar o local fora de seu domicílio eleitoral onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de seu estado pode votar somente para presidente da República. Já o eleitor que está em outra cidade no mesmo estado pode votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, mas o eleitor brasileiro que mora fora do país e estiver no Brasil no período das eleições pode solicitar o voto em trânsito. O prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito começa na segunda-feira e vai até o dia 18 de agosto. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República
governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais deve acontecer no dia 30 de outubro. Uma notícia para os papais e mamães cariocas. O Rio de Janeiro é a primeira capital a vacinar crianças menores de 5 anos contra a Covid. A imunização começou hoje com os carioquinhos de 4 anos. A capital fluminense já se adiantou e começou a vacinar as crianças menores de 5 anos com a Coronavac. A nova etapa do calendário de vacinação, que se baseou na liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vale agora para crianças de 4 anos. A Anvisa aprovou nesta semana a autorização para o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O Ministério da Saúde prometeu, então, avaliar o uso do imunizante nessa faixa etária até a segunda-feira. O Instituto Butantan anunciou que aguarda o Ministério da Saúde para saber se vai importar as vacinas prontas ou o insumo para envasar aqui no Brasil. A decisão de começar a imunizar as crianças no Rio de Janeiro foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, já que havia cerca de 100 mil doses de Coronavac nos estoques. Segundo a pasta, esse total representa mais ou menos a metade do necessário para vacinar toda a população de 3 e 4 anos de idade no Rio, de 170 mil crianças. A previsão é de que os pequenos de 3 anos de idade já comecem a ser vacinados a partir da próxima quarta-feira. Na cidade, quase 3,5 milhões de pessoas estão com pelo menos uma dose em atraso. E uma boa notícia agora: 7 das 10 melhores universidades da América Latina estão no Brasil. O ranking é de uma revista inglesa e, segundo esse levantamento, a USP aparece em segundo lugar, atrás apenas de uma instituição do Chile, que, aliás, lidera pelo 4º ano seguido. O último ranking do Times Higher Education apontou que o Brasil tem 7 entre as 10 melhores universidades na América Latina. A publicação do Reino Unido fornece dados de desempenho em universidades. No levantamento deste ano, a USP aparece em segundo lugar, a Unicamp em terceiro e a Unifesp é a 4ª colocada. A PUC do Chile lidera pelo 4º ano seguido o ranking das melhores da América Latina. Também é a 6ª vez que a Universidade de São Paulo fica em segundo lugar. No Brasil, além das 3 universidades listadas de São Paulo, ainda há as federais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a PUC do Rio de Janeiro. Para a avaliação, o Times Higher Education leva em consideração 5 quesitos: ensino, pesquisa, impacto de citação, participação internacional e receita da indústria. No que diz respeito a ensino, o Brasil também tem a pontuação média mais alta, enquanto o México é o segundo lugar e o Chile aparece em terceiro lugar. O levantamento completo é composto por 197 universidades e 13 países. No quesito geral, Chile tem a melhor colocação pelo 4º ano seguido. Ainda assim, o Brasil tem o melhor desempenho total. Isso porque o país lidera com 72 universidades na lista, seguido pelo Chile com 30, a Colômbia com 29 e o México com 26. Agora a gente fala sobre o tempo. Uma frente fria deve se espalhar pelo sul do país, provocando chuva e tempo instável em várias cidades. Já no sudeste e centro-oeste, o tempo deve continuar seco por mais alguns dias. Vamos conferir as mínimas e máximas para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades do país. Começando por São Paulo, que está com essa sexta-feira ensolarada. Hoje a máxima na capital é de 27 graus. No final de semana, o tempo vai continuar firme, com máxima de 28 no sábado e 26 graus no domingo. Em Florianópolis, Santa Catarina, o tempo fica instável. Hoje a máxima por lá não vai passar dos 24 graus. No sábado, a máxima prevista é de 26 graus, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. E no domingo a temperatura cai um pouquinho e não deve passar dos 22 graus. Para finalizar, em Salvador, o tempo também fica firme. A máxima do final de semana, na capital baiana, é de 26 graus. E veja a seguir: pandemia e setor imobiliário freiam o crescimento econômico da China.
E você vai ver também, o Festival do Japão está de volta a São Paulo. A 23ª edição traz apresentações culturais e muitas opções de gastronomia. Nós voltamos já já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13h20 pelo horário de Brasília. E a gente volta com os destaques internacionais. Um ex-oficial alemão que se passou por refugiado sírio foi condenado nesta sexta-feira a mais de 5 anos de prisão por ter tramado um atentado contra membros do Estado. Depois de mais de um ano de debates, Franco Albert, de 33 anos, foi declarado culpado de planejar um ato de violência grave que ameaçava a segurança do Estado. O tenente, mobilizado na base franco-alemã de Ilkirch, perto da fronteira com a França, foi acusado de preparar um ataque inspirado em uma ideologia de extrema-direita que ele desenvolvia há vários anos e de posse ilegal de armas. Ele levava uma vida dupla e se passava por refugiado sírio até ser preso em abril de 2017. Sem falar árabe, conseguiu obter uma autorização de residência como solicitante de asilo e receber os benefícios destinados a refugiados. O ex-soldado é acusado de ter escolhido como alvo dos ataques que planejava o ex-chanceler Heiko Maas, então ministro da Justiça, e a ex-vice-presidente do parlamento, Claudia Hoff. Este caso abalou o exército, acusado de subestimar a ideologia de extrema-direita entre as fileiras, e os serviços de imigração foram postos à prova pelo fluxo de refugiados que chegaram à Alemanha entre 2015 e 2016. E a guerra na Ucrânia foi o principal assunto da reunião do G20 na Indonésia nesta sexta-feira. Os membros do grupo criticaram a invasão russa e responsabilizaram o país pelos impactos na economia de todo o mundo. A reunião de 2 dias começou na ilha de Bali à sombra da guerra que agitou os mercados, aumentou os preços dos alimentos e a inflação, uma semana depois que os ministros das Relações Exteriores do G20 confrontaram o chefe da diplomacia russa, que deixou as reuniões várias vezes. As ações do presidente russo Putin, incluindo a destruição de instalações agrícolas, o roubo de grãos e equipamentos agrícolas e o bloqueio efetivo dos portos no Mar Negro, equivalem a usar os alimentos como arma de guerra. Os mais diretamente afetados são as famílias mais pobres dos países mais pobres. A Indonésia, país anfitrião e presidente do G20, alertou os ministros que o fracasso em lidar com as crises energética e alimentar seria catastrófico. O evento se concentrou nas crises de alimentos e energia que atingiram o mundo como resultado da guerra. É improvável que haja uma declaração final quando a reunião terminar no sábado, devido às divergências sobre o papel da Rússia em causar problemas econômicos mundiais. A economia da China sofreu uma queda no segundo trimestre de 2022 e registrou seu pior desempenho desde o início da pandemia. A desaceleração é fruto das restrições sanitárias devido à Covid-19 e da crise que afeta o setor imobiliário. A segunda maior economia do mundo teve um crescimento anual de 0,4% entre abril e junho, após ter registrado 4,8% no primeiro trimestre. Os dados oficiais foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Este é o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2020, quando a Covid-19 paralisou as atividades na China, provocando uma queda de 6,8% no PIB. A desaceleração ocorreu depois que a maior cidade da China, Xangai, foi confinada por 2 meses para conter um surto de Covid-19, interrompendo as cadeias de suprimentos e causando o fechamento de fábricas. Pequim insiste em manter a política de zero Covid, que visa erradicar surtos do vírus por meio de quarentenas e testes em massa, e essa rigidez atingiu duramente a economia. A China registrou apenas uma contração econômica nas últimas décadas e os analistas esperam que, com os números mais recentes, o crescimento para este ano seja de cerca de 4%, abaixo das previsões iniciais. O país estabeleceu uma meta de crescimento do PIB de cerca de 5,5% para este ano, mas muitos economistas duvidam que seja alcançado. Esse valor de crescimento seria o menor para a China desde o início dos anos 1990,
com exceção do período de Covid-19. Olha, e uma notícia muito triste agora. 3 crianças morreram em um deslizamento de terra que soterrou uma escola rural na Colômbia. Houve um represamento em uma parte alta da escola. Ali, as crianças ouviram um barulho muito alto. A maioria conseguiu sair da escola, onde, repito, infelizmente tivemos essa tragédia em nosso município. Reitero, lamentablemente, temos esta tragédia em nosso município. A avalanche surpreendeu 20 crianças da pré-escola e da primeira série que faziam um intervalo com uma professora e a mãe de um dos menores. Socorristas, auxiliados pelos militares, dezenas de moradores e 2 máquinas de construção participaram do resgate das crianças. O deslizamento de terra foi causado pelas fortes chuvas que são registradas em grande parte do território colombiano devido ao chamado fenômeno Laninha. O evento climático é causado pelo resfriamento do Oceano Pacífico e as chuvas devem durar até setembro. E olha só que notícia legal, depois de 2 anos, o Festival do Japão volta a São Paulo a partir de hoje. E o roteiro traz várias apresentações culturais e muitas opções de gastronomia. Confira. Dança, música e culinária japonesa fazem parte da programação do maior festival de cultura japonesa que voltou a São Paulo após 2 anos sem atividades por causa da pandemia da Covid-19. O evento também oferece atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos, com o tema do sonho à realidade, simbolizando a superação de todas as dificuldades e obstáculos. Essa é a 23ª edição do festival. Uma das partes mais esperadas e procuradas do evento, a Praça de Gastronomia, vai contar ao todo com 44 standers, representando as 47 províncias do Japão e entidades beneficentes da comunidade Nikkei de São Paulo. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Até mais.